no Acre Clube. Qualquer informação, vocês podem procurar ou a Cris ou a Sandra, tá bom? Vai ter 14 tipos de pizza salgada e 4 doces. Água e refrigerante incluído também. Cerveja à parte. Tá? Bom, as nossas atividades vocês já estão cientes, né? A gente tem repetido toda quarta-feira, então eu não vou ter que ficar repetindo hoje. Nós vamos já nos preparando. Enquanto o Roberto arruma ali esse aqui você deixa assim, por causa da tosse? É? Tá bom? Então vamos já nos aquietando, vamos fazendo uma introjeção, e ali no cantinho do nosso coração, nós vamos procurando a figura amorosa, serena de Jesus, que é o nosso sustentáculo. É Ele que nos envia toda a paz, todo carinho, nos envolve com todo o seu amor para nos dar assim forças, coragem, sustentação. Então é a Ele que nós vamos dizer obrigada por mais este dia. Todas as vezes que nós amanhecemos, nós renascemos também na esperança, não é? São aqueles nossos intuitos, aqueles nossos propósitos de acertarmos o nosso passo, de vivermos de acordo com a vida, mas com serenidade, com confiança acima de tudo. É essa proposta que Jesus nos deixa para nós decidirmos, não é? Então nós vamos assim dizendo a Ele da alegria que nós sentimos por nos reencontrarmos. Todos vocês já fazem parte da nossa família espiritual. Estamos assim unidos no mesmo propósito. E juntos, com certeza, nós alcançaremos aquela paz interior, essa paz tão desejada, não a paz fictícia, que é dos bens materiais, que é da vida de conforto, que é da família unida, feliz, não é isso. É a paz que nós sentimos dentro do nosso coração, devido à confiança, à fé que nós temos nesse Criador magnânimo. E se não fosse isso só, nós temos também o seu Filho amado, que é o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, o guia espiritual deste planeta. E a Ele nós entregamos todas as nossas esperanças, todos os nossos sonhos, todas as nossas realizações. É dessa forma, então, com bastante otimismo, com bastante positivismo, que nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Abraçados pelos amigos de sempre, que nos visitam todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, e que preparam este local para bem nos receber. São eles que nos abraçam, que nos incentivam a darmos continuidade a tudo isso. E ainda nós temos o nosso irmão José Roberto, que fará a palestra. E é bem sugestiva, não é? Você conhece a felicidade? Vamos ver. Muito obrigado. Hoje nós somos felizes, né, de aqui estarmos, graças a Deus, né? Boa tarde a todos, queridos companheiros de Jesus. E realmente é uma felicidade, né, nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e ter a oportunidade de falar do seu Evangelho e da visão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é aquela visão que nos dá a profundidade, que nos responde a todos os nossos questionamentos e que nos traz assim um conforto muito grande. E esse conforto nós podemos traduzir também em felicidade. O tema de hoje é bem propício, vem do livro Você Conhece a Felicidade,
Na verdade, esse é o tema de um livro chamado Minutos com Chico Xavier, que quem escreveu foi José Carlos de Luca, nosso companheiro das Casas André Luiz da Rádio Boa Nova. Se nós vamos verificar o que é felicidade, a definição de felicidade, felicidade seria aventura, contentamento, né? Alguém que é feliz é alguém afortunado, alguém venturoso. E essa medição de felicidade, de ventura, de felicidade de um modo geral, depende de cada um. Isso é uma coisa muito individual. Nós não podemos fazer com que isso seja uma regra geral. Cada um é uma individualidade, cada um de nós somos criados espíritos independentes, nós passamos por tantas experiências durante todas as encarnações que tivemos, nós vamos tendo, logicamente, durante essas encarnações, os nossos percalços, que nos ensina a permear os caminhos difíceis que nós encontramos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E, logicamente, nós encontramos provas e, às vezes, expiações. Nós não queremos encontrar expiações, que é muito doloroso. Nós queremos encontrar as provas. E as provas são necessárias para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui falando da doutrina de Jesus, estamos falando dos ensinamentos do Mestre, falando do Espiritismo, e nós estamos aprendendo. Cada vez que nós falamos, ou cada vez que nós lemos um livro, cada vez que nós lemos o Evangelho, cada vez que nós debatemos sobre os temas da doutrina espírita, nós estamos aprendendo. Tanto aquele que está aqui na frente falando para vocês, como vocês. Isso é intercâmbio na realidade, porque isso é que traz o aprendizado. E esse aprendizado é uma felicidade, realmente é uma felicidade, porque nos traz o conforto da alma tão necessário, nos traz o consolo que nós tanto precisamos, aquele consolo que Jesus nos prometeu e que veio através da codificação, através da revelação da doutrina espírita pela codificação do nosso querido Allan Kardec. A felicidade é uma coisa que não é uma coisa contínua. É impossível, nesse mundo de provas e expiações, nós temos a felicidade contínua. Nós temos momentos de felicidade. A felicidade real, plena, ela só existe nos mundos felizes, onde os espíritos já são evoluídos. E lá só existe felicidade realmente porque não existem nem provas, não existem mazelas, não existe nada, porque os espíritos já estão evoluídos nos mundos felizes, naqueles mundos superiores onde Jesus, nosso irmão maior, pertence, e outros tantos espíritos de sua categoria ali estão. E a felicidade que eles encontram é em servir. Tanto que Jesus veio aqui ao nosso planeta, ele, governador planetário, numa única encarnação, logicamente, porque ele foi responsável pela elaboração desse planeta, desde do Big Bang, da grande explosão, até a sua formação, ele é o responsável, ele é o governador. E ele tem essa alegria em servir, como tantos outros espíritos da sua esfera, tem outros mundos sob sua responsabilidade. Como nós temos momentos de lampejos de felicidade, às vezes nós temos que aprender até com os animais. Os animais nos ensinam o que são os momentos de felicidade, porque como eles não têm o raciocínio contínuo, o raciocínio do animal é fracionado, ele é estanque, então ele, naquele momento que ele sente aquele benefício, ele fica alegre, ele fica muito feliz. Existe até uma piada, né, que passou na internet, que nós não vamos falar de trancar alguém no porta-mala, diz qual a diferença de trancar a mulher no porta-mala, ou a sogra no porta-mala, ou do cachorro, né? No momento em que nós abrimos o porta-malas, não vou falar mulher porque é uma coisa chata, mas é assim, né? Ou a mulher ou a sogra sai do porta-malas, ela fica furiosa, porque o raciocínio dela é contínuo. Ela está, no momento que ela está ali, ela não está pensando na liberdade, ela não está na expectativa de algo bom. Ela já está raciocinando de forma contínua. Por que fui aqui trancado? O que ele fez? Por que isso? O animal não, o cachorro ele sai alegre, né? A liberdade, ele sai pulando em você, sai te lambendo, porque é um raciocínio fracionado. Temos que aprender com isso. Nós temos que aprender que os momentos que nos são proporcionados é que nós devemos aproveitar. Exatamente. Quando o Pierre Daninos, que é um escritor e comediante francês, que ele desencarnou no ano de 2005, ele nasceu no início do século passado, né? É estranho falar século passado, mas todos nós nascemos no século passado. Ele fala uma coisa muito pertinente. Ele diz o seguinte, que
que a felicidade, né? Que as pessoas não conhecem sua própria felicidade, mas a felicidade dos outros não lhe escapa nunca. Então nós estamos sempre vendo as pessoas felizes, né? E nós não conhecemos a nossa própria felicidade. Então é bonito quando se lê uma revista de amenidades e vê aquele casal de artista todo sorridente, né? Poxa vida, olha, casou, está feliz. Olha, feliz por ter um filho, feliz por isso, feliz por aquilo. Mas as suas mazelas ninguém conhece. Eles são pessoas iguais a nós. Todos nós temos nossos momentos de alegria, nossos momentos de tristeza. Todos nós temos nossos momentos de provação. E isso não se engane, nós vamos passar por provações. Nós estamos aqui passando, cada um de nós possivelmente tem uma provação em maior ou menor escala. Ou seja, com saúde da sua família, ou seja, com relação ao seu trabalho, com relação à situação financeira, ou qualquer outra forma. Mas existem graus diferentes de provações que nós estamos passando. Porque esse é um planeta de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos, estamos à busca da perfeição. E só se consegue a perfeição através dos ensinamentos, através das provas que nós temos que enfrentar, através do nosso aprendizado. No momento em que nós aprendemos, no momento em que nós assimilamos, as provas são mais tranquilas. Jesus não disse: vinde vós a mim que sofreis, porque meu jugo é leve, meu fardo é suave. Imagina, Jesus, fardo, o jugo é leve, né? E o fardo é suave. Quer dizer, para ele, que nos serviu de exemplo em tantas situações, tal qual os Espíritos respondem a Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, quem o Criador nos enviou para servir de guia e modelo de perfeição para a humanidade? Os Espíritos respondem a Kardec: vide Jesus. E Jesus é o exemplo de perfeição, nele que nós temos que nos espelhar. Ainda tem o Arthur Ragazzi em espírito, através de Chico Xavier, no livro Trovadores do Além. Ele diz aqui um quadrinho muito interessante, né? Deus nos dá ditosa e bela, doce a alegria do caminho, mas nós queremos aquela que mora no lar do vizinho. Então nós estamos olhando sempre o lar do vizinho. Ou seja, a nossa cabrinha está pastando lá no nosso pastinho bonitinho, mas o pasto do vizinho é mais verde, ele cuida melhor. Nosso jardim é bonito, né? Nós temos lá flores, bonitinhos, vasos. Poxa vida, mas a do vizinho está bem mais bonito que a nossa, né? E assim nós vamos fazendo comparações de comparações em comparações, nós vamos então impedindo, né, a nossa felicidade, e a comparação é uma das mais ferrenhas inimigas da felicidade. No momento em que nós comparamos, nós não vamos ser felizes. Nós não conseguimos encontrar a felicidade. E por quê? Joana de Ângeles, no livro Momentos de Felicidade, ela diz o seguinte, que o homem é a memória do somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo linhas de comportamento moral, social e educacional. E essas memórias constituem aquilo que está para se realizar, aquilo que é lícito, aquilo que não é lícito. Então, dizendo aqui, se essas memórias nos constituem aquilo que é lícito realizar, nós sabemos o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Não devemos comparar, não devemos cobiçar a situação que o vizinho se encontra, não devemos cobiçar na situação financeira de alguém que está sendo anunciado como a pessoa mais afortunada, mais rica do mundo, não afortunada, mas com mais posses. Nós devemos justamente entender que esses valores que nós vamos constituindo tem que nos trazer a consciência para que nós façamos exatamente aquilo que nos é possível e aquilo que nos é lícito. Ora, se nós temos o básico, para uns o básico é maravilhoso, é excelente. Se você chegar para um morador de rua, por exemplo, e oferecer para ele uma bela refeição, aquilo é felicidade para ele. Cada um tem a sua expectativa de felicidade. Aquele que tem uma perda de um ente querido, no momento em que ele conhece, ou que ele tem um conhecimento da vida, que a vida, nós espíritos somos imortais, da vida futura, dos mundos espirituais constituídos, ele se torna feliz.
aquele que tem alguém doente na família, sabe que aquilo é necessário, aquela doença é necessária para que exista o aprimoramento, para que exista o aprendizado daquele espírito que ali está encarnado. E à mercê das nossas ações, à mercê do nosso comportamento, à mercê da compensação que possamos fazer, que aquela pessoa mesmo que se encontra enferma possa fazer, ela tem a contrapartida. Ela tem justamente a benesse do Criador e a felicidade de ter essa benesse, de ter essas mazelas amenizadas. Então nós temos que entender que tudo depende das nossas ações, do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós possamos demonstrar em matéria do que nós somos, com transparência, não com máscaras, não dizendo, não, eu sou feliz, mas olha, não é assim. A felicidade é alguma coisa que é real, é alguma coisa que é verdadeira, não pode ter subterfúgios. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte, né, que a felicidade não é desse mundo. Quando nós vamos falar, poxa vida, caramba, estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, São Luís, Fênelon, Santo Agostinho, tantos espíritos maravilhosos nos trouxeram essas mensagens e fala que a felicidade não é desse mundo. Não é isso que eles estão nos colocando. Que a felicidade plena não é desse mundo. É isso que os espíritos nos trazem. Esse é o ensinamento. É isso que os espíritos, na oportunidade, quiseram mostrar para Kardec, que não há barganha com o Criador. Nós não podemos fazer promessas para ser feliz. Nós vamos fazer tal coisa para que eu seja feliz. Vou executar tal obra para, em contrapartida, eu ser feliz. Não é isso. Ele quis mostrar que os momentos de felicidades que nós temos são os valores reais que nós demonstramos. Aquilo que nós aprendemos realmente, aquilo que nós executamos de fato, aquilo que nós fazemos com transparência e com amor, aquilo que nos traz alegria em fazer ou em vivenciar. Essa é a verdadeira felicidade, esse é o momento de felicidade. No Livro dos Espíritos, existe um capítulo da questão 920 a 926, se eu não me engano, 928, que fala sobre a felicidade. Lógico que esse é um tema de grande interesse, é um tema que sempre despertou o interesse da humanidade. O homem sempre esteve à busca de alguma coisa. Ora, ou a busca de um novo mundo, ou a busca de um novo tesouro. Ponce de León estava à busca da fonte da juventude, que era a felicidade eterna, aquela água que se beberia e se tornaria sempre jovem, sempre saudável. Então era a busca de alguma coisa. E a busca que a humanidade sempre esteve fazendo, os espíritos mostram que não é nesse sentido que nós devemos buscar. Nós devemos buscar no sentido espiritual. Conforme o próprio Mateus atribui a Jesus a passagem que buscai tesouros nos céus, onde a ferrugem não rói e a traça não destrói. Ou diferente, a ferrugem não destrói, a traça não rói, mas que seja assim. Buscai tesouros no céu, onde ali o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, que a traça não destrói. Então, esses tesouros é que nós temos que andar à busca. Não são esses tesouros tão próximos, tão materiais, porque o importante não é ter, o importante é ter aquilo que nós não podemos comprar. A felicidade não se compra. Alguns dizem, né? O dinheiro não traz a felicidade, mas ajuda. Com certeza, pode ajudar. Não, uma situação mais, claro, uma situação mais confortável, sabendo usar, porque não se condena. O fato de ser feliz, e Jesus, e a própria espiritualidade não condena a se ter uma situação mais confortável, desde que saibamos usar essa situação confortável em prol dos nossos irmãos, em prol da humanidade, fazendo algo que traga benefícios e progresso ao mundo. Jesus sempre disse que nós não podemos adorar a dois deuses.
né? Não podemos adorar a Deus e a Mamon, né? Mamon é uma palavra em aramaico, eu já falei para vocês, né? Que significa poder, riqueza, posse, alta posição. Mas tem que haver um equilíbrio nessas coisas, porque se nós, no nosso plano encarnatório, escolhemos essa situação, nós escolhemos aquilo que nós estamos passando. Deus não castiga ninguém. Nós é que escolhemos esse caminho para o nosso aperfeiçoamento. Então nós falamos agora, poxa, eu sou infeliz, não estou conforme com aquilo que está acontecendo, com aquilo que eu estou vivenciando. Muito pelo contrário, devemos agradecer a oportunidade. Como Jesus diz, né, da porta larga e a porta estreita. Ora, aquele que escolhe a porta larga, ele vai demorar mais na sua evolução, porque a porta larga, como diz Jesus, como disse aos seus discípulos, é larga a porta e larga a estrada que leva à perdição, porque nos leva ao conforto. Espaçosa é a porta e larga é a estrada, porque nos traz o conforto. Quando nós escolhemos a porta estreita, estreita é a porta, apertado é o caminho que nos leva à perfeição. Nós temos que buscar a perfeição. Nós não viemos aqui, como a própria Leda costuma dizer nas palestras, com uma varinha de pescar e uma latinha de minhoca, né? Aqui não é um clube de lazer, né? Nós estamos aqui justamente nesse planeta que é o nosso campo de trabalho, o campo do nosso aperfeiçoamento e nosso aprimoramento. E assim tudo passa. Quando nós falamos em felicidade, nós temos que entender o seguinte, que a civilização, à medida que existe o progresso da civilização, são criadas novas necessidades. É evidente. Mas assim sempre foi. Se nós voltarmos lá nos primórdios da civilização, até nos mundos primitivos, quando se tinha as primeiras invenções, aquele que tinha posse daquelas invenções eram privilegiados e possivelmente eram invejados por aqueles que não as tinham. Hoje nós temos uma grande evolução tecnológica e são criadas necessidades. Na verdade, o próprio marketing que se faz, né, é um criador de necessidades, para que desperte o público a vontade de ter alguma coisa. Mas isso não pode ser um óbice para que nós sejamos felizes. Caramba, se eu não posso ter uma televisão de plasma, eu tenho uma de tubo, ora, é o que eu posso ter. Tenho que ser feliz com aquilo que eu tenho. Se eu não posso ter um carro do ano, paciência, eu vou ter o carro que eu tenho. Aquilo tem que ser feliz com aquilo. Então nós temos que ter medidas de avaliação para que possamos ter o lado moral aprimorado, senão não vai nos despertar inveja, cobiça, ódio, etc. Tudo isso daí que não vale a pena. Até com os nossos filhos. Nós não podemos fazer com que eles ingerir nas decisões e na vida do nosso... Temos que orientar, mas nós não podemos direcionar e impor para que nós sejamos felizes com aquilo que eles fazem. Na questão 928A do Livro dos Espíritos, isso é uma questão muito pertinente, até com relação à profissão. Então, quando o Kardec pergunta para os espíritos, ele acha lícito, né, que o filho de um homem bem posicionado na sociedade possa fazer artesanatos, como ele fala tamancos, né? Tamancos, hoje tamanco nem existe mais, né? Tamancos de madeira ou coisa assim. Aí os espíritos, né, aquela tríade de espíritos que se comunicam através daqueles médiuns, né, entre tantos médiuns, né, eles transmitem o seguinte para Kardec: é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau advogado, porque assim ele será feliz, né? Então, nós às vezes queremos, não, mas meu filho, quando já nasce, né, tem até aquela história das mães judias que se encontram, né? Então, uma teve filhos gêmeos, né? Então ela fala, mas Sara, que maravilha, teve filhos gêmeos, como é que ele se chama? Ela falou, qual dos dois, o advogado ou o engenheiro? Então já estabeleceu que eles seriam um advogado e outro engenheiro, ela já estabeleceu a profissão, né? Esse está num livro de anedotas, né, judaicas, né, que eu tenho, né? Aliás, dos quais eu sou muito próximo, né? Muito bem, se nós vamos perguntar para alguém sobre a felicidade, vai sempre ter alguém mais feliz, né?
E o grande obstáculo da felicidade, em primeiro lugar, é a inveja, né? Isso daí, essa palavra, olha, gente, se nós tivermos o mínimo conhecimento da doutrina, isso daí não deve nem existir no nosso dicionário, né? Inveja é um negócio, é uma palavra ácida, né? É uma palavra que tira os nossos verdadeiros valores. A inveja, quer dizer, a inveja é querer ser alguma coisa que não é, ter alguma coisa que o outro tem. Né? Isso aqui é uma coisa, esse é um óbice enorme para a felicidade. Nós devemos riscar isso, porque a inveja realmente é uma coisa complicada. A cobiça, aquele que quer ter mais. E a cobiça leva a um caminho muito ruim, que é a usura. O usurário, ele só quer aquele, não tem aquela propaganda do cigarro Vila Rica, o Gerson, né, que levar vantagem em tudo. Então, nas mínimas coisas, ele quer levar vantagem. Quer o usurário, ele está sempre amealhando, nunca nada para os outros, sempre para ele, né? Então, o orgulho, né, logicamente, o nosso orgulho é uma coisa terrível. Nós não devemos jamais dar guarida ao nosso orgulho. Uma coisa que pode impedir a nossa felicidade é quando nós somos inseguros, né? A insegurança é terrível, né? E só é inseguro aquele que não conhece o Criador, aquele que não conhece Jesus, nosso irmão maior. Ora, se Jesus já nos disse, né, que nós somos parte do seu rebanho e que não se perderá sequer uma ovelha do seu rebanho, poxa, será que nós vamos nos perder? Ou nós não somos as ovelhas do rebanho do Cristo? Então a insegurança é uma coisa terrível, né? Nós não devemos ser inseguros. Aquele que acredita em Deus, confia na espiritualidade, não tem insegurança. Não pode ter insegurança, né? O consumismo é uma coisa terrível também. Nós temos que... o consumismo, ele é um vício, né? Tão dramático quanto qualquer outro. Quanto o jogo, aquele que é acostumado a jogar, aquele que se vicia em drogas químicas, vícios comportamentais, né, etc. O consumismo é terrível, né? Nós devemos ter muito cuidado com o consumismo. Nós devemos saber a nossa medida. Aquilo que nos é dado, nós temos que respeitar, que é aquilo que nos é permitido ter, né? Então, tudo passa pelas nossas escolhas. Tem aqui umas frases que eu tirei aqui, que é muito importante, é fantástica, né? O Gandhi, né? Quem que não conhece o Mahatma Gandhi, né? Gandhi é muito conhecido. Possivelmente se conhece Jesus Cristo em primeiro lugar, e Gandhi é o que vem a seguir em matéria de ensinamentos, em matéria de exemplo de vida, né? Então Gandhi diz o seguinte: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então nós temos que escolher a felicidade. Nós temos que escolher ou ser feliz ou ser infeliz, né? Ou ser feliz ou ser infeliz. Porque os Espíritos diz que, na pergunta, na questão do livro dos 920 do livro dos Espíritos, eles respondem o seguinte, que o homem que é o artífice da sua infelicidade. O homem é o artífice da sua própria infelicidade. Então ele explica para Kardec, à medida que o homem procura caminhos errados, ele vai ser infeliz. Khalil Gibran, também libanês, né, conterrâneo do meu querido sogro, que se acha na espiritualidade, né, ele diz o seguinte, né, filósofo, né, aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. É verdade, né? Nós só somos felizes, a história do cachorrinho, né? Estava preso lá, a hora que ele abriu a porta-mala, ele ficou feliz da vida, né? Ele estava triste, ele viu a alegria. Às vezes acontece conosco mesmo. Aquela pessoa que passa por uma enfermidade muito grande, a hora que se passa aquela enfermidade, ele fala, graças a Deus, eu sou feliz por não ter isso, né? Então, aquele que nunca viu a tristeza, faz parte do nosso mundo de provas e expiações, né? Diz ainda o Shakespeare, né, William Shakespeare, né, inglês que vocês conhecem, sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o que temos. Nós sofremos com aquilo que nós não temos, né? Ai, meu Deus, se eu tivesse aquilo, tal. Mas você tem um monte de coisa, Deus do céu, né? Igual aquela senhora que veio falar para o Chico, né? Veio falar para o Chico, Chico, meu marido é tão bom.
olha, ele é caridoso, uma pessoa boa, uma pessoa amável, olha, ele é um bom marido, um bom pai, mas Chico, ele não é espírita. Aí o Chico falou para ela, mas minha filha não está bom demais já? Quer dizer, já está bom, né? E vai querer o que mais, né? Tá certo? E Platão diz, né, que a felicidade se explica, Platão, né, filósofo, né, precursor, antes de Cristo, a felicidade se explica na capacidade da alma em cumprir o seu próprio dever. É uma realidade, né? É uma realidade. E para finalizar, tem uma história que vocês, acho que todos sabem, né? Porque isso daí eu me lembro que quem me contou essa história foi no segundo ano do primário, e faz tempo, né? Faz bastante tempo. Eu estou com 67 anos, isso faz tempo, né? Mas eu não me esqueço. A dona Maria, Mariquinha, né? Dona Maria Bunemer, que foi a professora. E ela contou a história do homem feliz, né? Ela contou, é uma lenda antiga, que se vocês procurarem vocês vão ver, mas vocês sabem, né? Ele diz que, narra uma lenda antiga que um rei adoeceu gravemente. E nada, né, conseguia debelar essa enfermidade do rei. Nada. E os mágicos da corte, e os curandeiros, e os magos, e nada conseguia. Os médicos da corte tentaram de tudo, mas nada funcionava. E o rei cada vez pior, né? Estavam a ponto de perder toda a esperança quando um sábio diz o seguinte, que a única forma de salvar o rei seria se vocês pudessem encontrar um homem feliz. E esse homem feliz teria que trazer a vestimenta, a camisa desse homem feliz para que o rei a vestisse. Nesse momento o rei ficaria curado de tudo. Aí o que acontece? Acontece que saíram, que mandou todos os seus súditos à busca desse homem feliz. Cada lugar que passava, não encontrava um homem feliz, porque sempre existia queixa, né? O homem dizia, não, aquele alfaiate que eu tenho, poxa vida, olha, me fez essa calça desse jeito. Aí passava numa casa de uma pessoa bem abastada, dizia, poxa vida, mas olha, essa cozinheira estúpida fez essa comida tão ruim. Aí passava noutra casa, a mãe se queixando pro pai, olha, nossos filhos me deixam louca, não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer, sou muito infeliz com tudo isso. E outra que estava com os filhos, estavam todos em casa, se queixava da sogra, e assim por diante. A sogra por minha conta, né? Aí se queixava da sogra, assim. Posso falar porque minha sogra já está na espiritualidade, ela não vai achar ruim. Né? Então, outro se queixava, olha, o teto está vazando, outra situação financeira está péssima, olha essa janela que está quebrada, né? Aí passaram, eles estavam realmente a ponto de desistir. Aí o príncipe andando pelas cercanias da cidade, viu uma casinha muito simples, muito pobre, uma cabrinha amarrada lá na porta, uma hortazinha lá, e passou e olhou lá e viu aquela família reunida e o homem dizendo assim, graças a Deus, Senhor, sou muito feliz por ter tudo isso que você me dá, por ter esse pão como alimento, por ter a minha família, por ter o meu trabalho, por ter a minha esposa, por ter esse teto, sou feliz por ter esse teto, feliz pela minha cabrinha lá fora que me dá o leite, feliz pela horta, onde eu posso colher o meu alimento. Aí o príncipe ficou, nossa, achei o homem, né? Aí correu para falar para o rei falou, olha, volta para ele, pega essa camisa, compra moedas de ouro, terra, o que ele quiser, eu quero a camisa dele. Aí quando chegaram lá, pediram para ela, precisamos da sua camisa. Falaram, não posso te dar. Não, mas você vai, nós estamos comprando, mas eu não posso. Mas olha, se você não comprar, nós vamos arrancar a força. Mas não vai adiantar nada. Mas então nós vamos fazer. Aí pegaram a força, tiraram aquele paletó todo rasgado, todo puído. Olha que tiraram, ele não tinha camisa. Então, aquela história, o homem feliz não tinha camisa. Então, não é a roupa que faz o homem feliz, não é a posse que faz o homem feliz. É aquilo que ele reconhece de bom para ele que vai fazer o feliz. É assim que nós devemos fazer. Aquilo que é de bom para nós é que nos traz a felicidade. Existem coisas ruins, existem problemas, existem tropeços, existem. Chico já dizia, se não fossem os problemas
eu não sairia do lugar. E nós também não vamos sair do lugar se não tivermos problemas, não tivermos esses tropeços necessários na nossa existência. Porque faz parte do nosso resgate encarnatório. Temos ali registrado, como o Reverendo de Ângeles falou, tudo registradinho. E nós temos que resgatar tudo isso, temos que aprender com isso, temos que compensar aquilo que nós deixamos de fazer e fazer mais aquilo que nós não fizemos. Então, existe uma frase que, para finalizar, diz o seguinte: a arte da vida consiste em fazer desta vida uma obra de arte. E essa vida é uma obra de arte, porque nos foi dada pelo nosso Pai, o Criador. Nós temos essa obra de arte, que é a nossa vida, a nossa encarnação. Principalmente essa encarnação abençoada, para que possamos resgatar todas as mazelas, aprender e termos os momentos de felicidade. Que Jesus abençoe a todos. Este é um momento de felicidade, né? Só que nós não podemos tirar a camisa. Não, nós não podemos. Temos, é. Mas agora chegou a hora, então, da participação de vocês. Quem tiver uma pergunta, colocar alguma questão, quiser falar alguma coisa a respeito disso tudo, então fiquem à vontade. Não precisem correr, não se atropelem. Pode complementar bastante, hein? O tema é vasto. Eu estava no ponto de ônibus, um calor, um sol, eu não tenho carro, então eu pego o ônibus, ando meia hora até chegar aqui. Você é feliz. Muito. Aí eu estava assim, ai Senhor, como eu queria um carro agora para poder ir com ar-condicionado, né? Ir para casa. Aí chega uma mãe com uma moça grande numa cadeira de rodas, e daquelas que não se movimentam, que elas todas seguradas na cadeira, embaixo daquele sol com guarda-chuvinha, esperando um ônibus que fosse compatível para que ela pudesse entrar, enfim. Chegou o ônibus, aí todo mundo ficou olhando para a cara da senhora e ninguém foi ajudar. Obviamente eu fui lá ajudar. Aí eu falei, Senhor, eu estava reclamando falta de ar-condicionado, porque eu queria um carro, isso sim. Talvez, e mesmo assim a mãe não estava reclamando, ela estava sorrindo, saindo com a filha naquelas condições. Então, definitivamente a felicidade e a alegria está a gente só sabe reclamar das coisas, mas a gente nunca olha para o lado, aí vem uma coisa, esfrega a nossa cara e fala, obrigada Senhor por aquilo que eu tenho, né? Assim, olha a felicidade do vizinho, não a nossa, né? Viu aquele que, né? Então, Alguém mais? Alguém mais? pode fazer muitas, Vladimir, não só uma. Ficou com dó de mim. Hoje você não vai ser muito feliz. Não, né? Você colocou a Leda no porta-mala e falou mal da sogra. A minha sogra, ela sabe que ela sempre me deu muito bem com ela, né? Mas eu, quando conheci a Leda, minha sogra já estava na espiritualidade. Uma coisa interessante, não é? É ver um casal assim, felizes, né? Não é? Participando juntos. Isso é uma felicidade. Isso não é mesmo, né? Então, a alegria que a gente tem quando pode compartilhar com o companheiro, a companheira, esses momentos assim. Tem né? uma pergunta lá. Quando você fala da inveja, existe a inveja saudável? Não. A inveja por si só é um sentimento ruim. Mas Você pode ter projetos. Na realidade, você tem que ter metas de progresso. Porque isso está na lei do trabalho. O trabalho nos é imposto como forma de progresso. Os espíritos mostram para Kardec na lei do trabalho, né, no terceiro livro das leis morais, que nós temos que ter metas. O homem está justamente para progredir. E se nós deixarmos de ter os nossos objetivos, e os objetivos não são necessariamente somente materiais, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, aqui a minha querida mestre, né, Matilde, que foi nossa orientadora no curso de doutrina, não vou falar o ano, Acho bom. mas quando eu vejo assim,
É uma meta, não é inveja. Você aprecia que você quer chegar lá. É isso que eu ia falar. Vamos substituir a palavra inveja boa por admiração. Aí sim, quando você admira, que você vê que a pessoa tem alguma coisa diferente, que ela oferece assim uma face alegre ou que demonstra uma bondade, você admira. Não é inveja boa. Admiração é um objetivo. Você, por exemplo, o Vladimir tem um celular, né? Da última geração, faz tudo o que possível. O seu não. Você não vai estar tendo uma inveja. Você viu, você quer ter um igual a dele. Se você puder ter, desejo. Realizar, materializar o seu desejo. Isso. Progredir é a meta de todos nós. Tanto materialmente quanto espiritualmente. Né? Isso daí, porque a inveja não traz, não é um sentimento de conforto, né? É um sentimento, é um mau sentimento, né? A inveja, o ódio, essa coisa toda, eles estão muito próximos, né? Agora, a inveja seria aquilo que você bem colocou, né? Eu quero aquilo que fulano. Por que fulano tem e eu não tenho? Isso é inveja. Né? Então, querer usurpar a oportunidade do outro, isso é inveja. Eu acho que o progresso do outro, eu acho que só nos causa, inclusive, prazer, alegria, vibração de amor. Isso. Nunca nos causa, por exemplo, como se fosse alguma coisa ruim para nós. A gente tem que sempre vibrar. Eu acho que tem gente que sempre vibrar amor, para pessoas para frente. Mas isso é quando nós temos um estado bom no coração, o coração está amenizado, né? Isso sim. Porque a gente, por exemplo, né, nós que trabalhamos no passe, trabalhamos nas vibrações e tudo, quando a gente sabe de alguém que melhorou, mesmo que não seja conhecido, não seja íntimo nosso, que nós sabemos que a pessoa melhorou, ou melhorou de vida, ou saiu de uma situação difícil, a gente se alegra com isso. Né? Então isso é um bom sentimento. Não conhece. Isso mesmo, é verdade. Ver o outro progredir, é bom para a gente. Faz bem, não é? Então é isso. Existem hoje nichos de mercado televisivo que são explorados, talvez não de forma correta, né? Mas a gente vê que alguns deles, por exemplo, não vou citar mais um que faz isso, que vai lá, constrói a casa de alguém que está todo arruinado e tal. Tem então, coisas projetos. É claro que está fazendo o seu marketing televisivo, é a sua profissão, né? Mas você fica feliz de ver que alguém foi para frente, que alguém conseguiu alguma coisa. Não é? Né? E a alegria que a pessoa tem. Estava arruinado, a casa queimou, acabou com tudo, não sobrou nada. De repente recebe uma casa novinha, com móveis novos, com eletrodomésticos. Nossa, isso é uma alegria imensa. Né? Poder trabalhar é uma satisfação única. Quanta gente anda aí à procura de emprego e não consegue? Pessoas que não podem estudar e que gostariam de participar de um estudo. Não aqueles estudantes, aquilo lá, pelo amor de Deus. Aquilo é baderna, né? Aquilo é baderna, não tem o direito. Mas aquele que tem uma oportunidade, que lhe é dado, oferecido uma oportunidade, é um momento muito feliz. Qual é o momento mais feliz do faminto? Pedaço de pão, é saciar a fome. O que sofre frio é um agasalho, pior que seja, mas ele tendo um cobertorzinho, tendo um agasalho, para ele é um momento feliz. Então a felicidade custa muito pouco. Né? Muito bem. Então nós vamos encerrando. É só aumentar. Aqui. Deixa eu ver. Então esse é o momento onde recebemos tanto, né? Agradecemos então. Nós precisamos ser reconhecidos por tudo que nós temos. Nós temos um teto, nós temos um leito, nós temos um pratinho de alimento,
frio, se temos calor, nós dispomos da água para um banho. Temos sede, a água que nos dessedenta, enfim, nós temos tantos bens. Para que mais? Seríamos egoístas se exigíssemos mais do que isso. É lógico, como disse o José Roberto, o conforto nos traz bem-estar. Mas às vezes num cantinho a gente pode pôr uma flor, a gente pode deixar tudo limpinho, arrumado. Eu visitei barracos na favela, que elas recortavam o jornal e punham nas prateleiras, assim, o alumínio brilhando, e elas então moíam o tijolo para dar brilho no alumínio. Era um lar feliz, um lar de paz, um lar onde a mãe, a dona, a patroa, vamos dizer assim, cuidava dos seus filhinhos numa bacia, ia buscar água na bica, mas banhava seus filhos. A roupa era branquinha, branquinha, que ela quarava ali no mato. Então essas coisas, sabe, nos fazem pensar a respeito do que é realmente ser feliz. E se não bastasse tudo isso, nós temos essa figura magnânima desse anjo de amor, de carinho, a nos amparar, a nos proteger. Temos os nossos guias, os nossos anjos da guarda, que sabem das nossas necessidades. Mas a necessidade, às vezes, nos faz ir em busca do progresso, ativa a nossa inteligência e nos faz dar o primeiro passo para sairmos da dor, da miséria e de tantas outras atribulações. Então sejamos gratos a Deus, que confiou em nós quando nos permitiu voltarmos ao palco terreno para nos ajustarmos. Confiamos nos amigos da espiritualidade que muitas vezes nos tira o supérfluo para que avancemos mais um pouco, para que ouçamos a dor do outro, para que compreendamos aquele que está caído e levantemo-lo. Isso sim é ser feliz, quando você pode estender a mão e você ajudar o outro. Porque na medida que você ajuda o outro, sem interesse, desinteressadamente, você recebe para você uma luz. Então isto é ser feliz. Sabe, repartir o pão, repartir o lar, repartir a amizade, o amor. Mesmo aquele que te abandonou. Deixe que ele seja feliz. Seja você feliz, você mesmo, dentro de você. Isso é o mais importante. Então é desta forma que nós entendemos a vida. Nós viemos para um concerto, para um aprendizado, para avançarmos mais um passo. Se estamos convictos de que estamos dando esse passo, já é o suficiente. Na próxima, nós vamos dar mais um, mais 2 passos. Quem sabe, um dia nós chegamos lá. E é assim que nós vamos caminhando, com essas belezas espirituais que tantos amigos da espiritualidade nos doaram e nos continuam nos doando, como lembranças, e assim, então, nos fortalecemos. Jesus amado, se conosco, Senhor, mais uma vez, nesta tarde, neste dia. Amanhecemos pensando em Ti. E o nosso coração se enche de júbilo quando olhamos a natureza e vemos tanta coisa linda, como o nosso mundo é lindo, que precisa ser preservado. Para merecermos um cantinho lá, seja onde for, da forma que nós admiramos a mesma natureza. Criando um jardim, um vaso de flores, seja o que for, para alegrar a nossa existência.
Obrigada, Senhor, por mais este dia. E permita-nos, ao recebermos o nosso passe, refazendo as nossas energias, que possamos realmente levar conosco tudo de bom que aqui foi colhido. Graças a Deus. E agora, lembrando a vocês, né, do convite que nós fizemos a princípio da noite de pizza. Não esqueçam, a Sandra está lá na livraria aqui fora. Conversem com ela, se vocês tiverem interesse de participar, tá bom? E sejam felizes. Vamos preparar o passe.